Alô, alô! Seja muito bem-vindo a mais um Devaneio. Esta semana tem sido um tanto ou quanto esquisita. O meu corpo tem-me estado a mandar para aqui sinais por todo o lado e mais algum. Eu ainda não consegui perceber muito bem o que é que se está a passar, mas tenho-me estado a dar tempo e alguma calma para ver se consigo deslindar o que é que se anda aqui a passar. Mas, por outro lado, quero dizer com ligeira confiança que acredito que estou a ficar melhor, paciente e progressivamente, não é? Devagarinho, mas eventualmente chegamos lá. Quero acreditar que sim. E, portanto, quero começar com uma sugestão de peso, uma recomendação de peso, que é este livro, O Homem em Busca de um Sentido, ou, se preferires o título em inglês, Man's Search for Meaning. Este é capaz de ter sido um dos livros mais pesados que li até então, do ponto de vista emocional, mas que, de resto, é super fácil de ler. Eu devorei este livro em meia dúzia de dias, nem tanto, e por isso é mesmo muito fácil de ler. Está escrito de uma maneira bastante simplista e o autor, o Viktor Frankl, apresenta este livro do ponto de vista de alguém que sobreviveu a 4 campos de concentração, tendo um deles sido o campo de Auschwitz. E, portanto, acho que se percebe então o porquê disto ter algum peso emocional. E um dos pensamentos que me ocorreu na sequência deste livro foi que ele apresenta algum tipo de caminho de como é que nós podemos encontrar um sentido, da importância, do impacto que tem nós identificarmos esse sentido para a nossa vida. E não pude deixar de pensar na relação esquisita que existe entre um dos temas que se ouve muito atualmente, do ponto de vista de psicologia e por aí fora, que é a nossa capacidade de validarmos tudo aquilo que são as nossas emoções, de validarmos as nossas sensações, de validarmos as nossas dificuldades, e que faz-me todo o sentido. Nós, quando estamos a passar por alguma coisa, a última coisa que nós queremos ouvir é vá, pronto, mas deixa lá isso também não é nada de importante. Não é nada de importante para ti, certo? O que é importante para mim é importante para mim, e se isto é um problema que eu estou a enfrentar neste momento, então, por favor, não o minimizes a esse ponto. E acho que esta acaba por ser um bocadinho a reação de modo geral. Mas o que este livro acaba por apresentar de uma maneira exímia, ou pelo menos assim me fez confrontar, foi com a pequenez desse tipo de problemas. Porque sim, é importante validar, mas a partir do momento em que nós comparamos estes nossos pequenos sofrimentos, que volta e meia nos deparamos, quando os confrontamos com o real sofrimento de alguém que se encontrou neste tipo de realidade, que, sendo brutalmente honesta, às vezes parece completamente inconcebível que isto tenha sido uma realidade, e para tanta gente. Mas quando nós fazemos esta comparação, parece que surge uma sensação de tontice, do género, estás-te a queixar, estás aí a lamentar-te de uma coisinha qualquer, quando na realidade o teu sofrimento, mesmo que seja um sofrimento, é desta dimensão comparativamente com um outro sofrimento de uma dimensão muito superior. E acabei por dar por mim a pensar um pouco sobre isto e em quão difícil acaba por ser conciliar ambas as perspectivas. Porque se nós, por um lado, não queremos estar constantemente a pensar que alguém tem sempre algo pior, o que eu entendo, não é? Porque isso acaba por gerar essa tal desvalorização daquilo que nós estamos a sentir. Por outro lado, não sei se não nos faz falta às vezes uma puxada para um distanciamento. E quem sabe se através de livros como este nós não conseguimos alcançar esse distanciamento sem ser por outra pessoa qualquer, de estar a dizer, olha, pronto, mas deixa lá porque isto anda-se a passar noutros sítios. E com isto começo a chegar à conclusão que às vezes é mais fácil nós encontrarmos ou lidarmos com determinadas verdades ou realidades através de livros do que através da palavra passada, ok? Porque este livro indiretamente acabou por me dizer, pá, amiga, aqueles pseudo-problemas que tu estás a dizer que tens não são bem problemas, não é? Pronto, é a vidinha a passar-se.
Tu até tens uma vidinha boa porque tu não tens de estar a passar por isto. E é muito mais fácil uma pessoa lidar com este tipo de realidade assim do que ser alguém a dizer isso na cara, porque acho que fere um bocadinho mais o ego. Convenhamos. E, de facto, as nossas angústias são as nossas angústias. Todos passamos por determinados momentos difíceis. E existe uma definição de trauma que me agrada particularmente, em que o trauma não é obrigatoriamente algo muito crítico, sendo esta uma forma um tanto ou quanto estranha de definir, mas que não tem que ser uma coisa horrorosa, não precisa de ser nada absurdo. O trauma, como eu vi nessa definição, é simplesmente algo para o qual nós ainda não estamos capacitados para lidar. E por isso, naturalmente, e acho que acaba por ser um bocadinho, eu não quero dizer senso comum, mas talvez de acordo comum, que os traumas que podem surgir de uma vivência normal, com casa, com família, com comida, portanto, pelo menos com os bens básicos, acabam por ser traumas muitíssimo diferentes às pessoas que foram sujeitadas a uma experiência tal e qual como aquela que se passou nos campos de concentração. Contudo, não deixa de ser fascinante para mim reparar como é que o ser humano se adapta com tanta facilidade àquilo que o rodeia. Nós temos uma extrema capacidade, uma incrível capacidade de adaptação, mesmo que às vezes não pareça, e neste livro isso está retratado de uma forma absolutamente fascinante. E isto acaba por ser visto até mesmo do ponto de vista psicológico, noutro tipo de traumas, por exemplo, noutro tipo de experiências, em que as nossas emoções acabam por ficar quase como dormentes quando nós não conseguimos lidar com algo. Quando é demasiado para nós conseguirmos lidar, tornamos-nos dormentes. E isto acontecia quando as pessoas eram expostas a uma violência horrorosa no seu dia-a-dia, e aquilo quase que já se tornava a normalidade para quem assistia àquela violência. E não é que aquilo de facto seja normal, não é? Não há nada de normal dentro daquela violência. Mas como nós acabamos por estar expostos àquela realidade com tanta frequência e de uma forma tão consistente, um dos mecanismos de defesa que nós temos é justamente essa dormência. E então deixamos de fazer quase aquele julgamento criterioso de isto está certo, isto não está certo, até para não, acredito eu, para não gerar tanta aquela sensação de injustiça, que isto depois também vai um bocadinho de acordo com aquilo que tu valorizas mais ou não, se a justiça é um valor que para ti é importante. E imagina, não é? Ser uma pessoa cujo valor da injustiça é altamente importante, ter que lidar com situações injustas deste calibre, em que pessoas que não tinham feito nada de mal, de repente vêm-se sujeitadas a uma condição absurda, completamente subhumana, não é? Subhumana. E por isso, um dos mecanismos é de facto desligar pelo menos essa parte emotiva. E não deixes de conseguir sentir algum apreço, alguma admiração pelas pessoas que conseguiram passar por tudo isto e ainda assim depois vir cá para fora e retomar uma espécie de uma normalidade. E inclusivamente acabei por confrontar isto um bocadinho com aquela noção das pessoas que são encarceradas por questões de crime, especialmente as pessoas cujos crimes podem ser um bocadinho mais levianos, ou onde a intenção não correspondeu ao ato, e que depois se vêem numa vida encarcerada e saem de lá quase piores do que ao que entraram. Porquê? Porque, à semelhança, foram habituados a um ambiente, adaptaram-se àquele ambiente por uma questão até mesmo de sobrevivência, e quando são expostos ao ambiente, entre aspas, normal, não sabem como lidar. E Frankl acaba por oferecer uma perspectiva de como é que as pessoas conseguem de facto retomar esse tipo de normalidade, mas que necessita de algum tipo de acompanhamento, e ele apresenta inclusivamente um tipo de terapia associada aqui à busca deste tal sentido, que recomenda vivamente para que as pessoas consigam então retomar essa tal normalidade. Por outro lado, deixa-me com algum entusiasmo, com alguma esperança de que mesmo quando as nossas emoções se desligam por alguma razão, não significa que elas não se possam voltar a ligar.
Porque ele acaba por referir justamente isso. Durante o tempo em que esteve no campo de concentração, essas emoções era quase como se não existissem, porque ficava quase nesse estado de dormência. Mas a partir do momento em que vem cá para fora, começa a encontrar alguns mecanismos para conseguir recalibrar as próprias emoções. E isto é um trabalho de anos, também acredito. Não é uma coisa que dê para fazer com um estalar de dedos, não é do dia para a noite. Mas dá-me alguma esperança saber que é possível. E se é possível para pessoas na circunstância em que ele próprio passou, então é possível para nós, mesmo quando estamos por fases um bocadinho mais delicadas, de conseguirmos dar a volta e restabelecer essa nossa normalidade. Como é óbvio, isto não significa que as coisas voltem a ser como eram, porque a realidade é diferente. A nossa realidade de hoje não é a nossa realidade de amanhã. Existem sempre algumas coisas que vão mudando e mesmo para o nosso bem, quero acreditar que as pessoas que nós somos hoje não serão as mesmas de amanhã, tal e qual como não são as mesmas que eram ontem. Acredito que nós evoluímos, especialmente se estivermos para aí virados, se estivermos constantemente à procura de nos manter no mesmo sítio. Nós não nos mantemos no mesmo sítio, ficamos cada vez mais para trás. Mas isto tudo para dizer que acredito que não existe tudo estar perdido. Há sempre algo, existe sempre alguma forma de nos trazermos para cima, de ganharmos fogo, de vermos as coisas por uma perspectiva diferente e que nunca é tarde demais. Fora isto, deixo novamente a minha recomendação desta leitura, recomendo vivamente. Se vocês tiverem recomendações, estejam à vontade para partilhar. E fica desde já o meu agradecimento também por aqui. Eu já tinha agradecido por escrito, mas fica aqui o agradecimento por todas as vossas partilhas. Tem sido verdadeiramente lisonjeante ouvir da vossa parte e sintam-se sempre à vontade para o fazer. Tudo o que seja para debater pontos de vista, conhecer novas perspectivas, estamos por aí. Sabem que o imperativo é sempre que o façamos de uma forma respeitosa uns para com os outros. Fora isso, está tudo certo. Obrigada mais uma vez por estares aí. Significa mesmo muito, muito para mim. Em breve vou ter novidades muito interessantes, mas deixo já aqui o meu convite se quiseres vir participar num evento que vai decorrer dia 21 de setembro. Vai ser na Lourinhã. E vamos estar a falar sobre conexões de sucesso. Da minha parte, será especialmente como é que a comunicação pode ajudar a fazer conexões de sucesso. E por isso fica aqui o meu convite, deixo os links como costume na descrição para que possas espiolhar. E está o devaneio feito por hoje. Obrigada mais uma vez de coração por estares aí e vemo-nos por aí.